Muito bem. Estamos de volta, então, módulo 9, a gente vai falar de fluxo de água no corpo de barragens. Vamos agora gastar um bom tempo. São alguns slides, mais do que os outros. E aí, antes de discutir, eu acho que assim, o material do próprio Paulo Teixeira, do Sandrone, subentende-se já ter conhecimento e já está bem consolidada aquelas questões de fluxo bidimensional, que é a matéria da graduação. Mas eu gosto sempre de dar uma revisada, eu puxei isso até dos meus próprios slides da graduação, e também é matéria, no mestrado, por exemplo, vocês acredito que vocês tenham tido aulas específicas de fluxo de água, de percolação. Percolação costuma ser uma disciplina específica, e isso se discute nessa disciplina. Mas vamos relembrar, só para garantir que está todo mundo balizado. No caso do fluxo bidimensional, você está tendo duas dimensões, não é aquela história do permeâmetro, que é o nosso caso padrão. Você tem o permeâmetro que a água vai passar só por um caminho. Existem o conceito de fronteiras drenantes, regiões por onde a água passa, por onde a água não passa. E aí existe essa técnica de traçar linhas de fluxo e linhas de equipotenciais. Vocês devem até se lembrar da história de desenhar bolinhas e tudo mais. Então, as linhas de fluxo é a trajetória pela qual as partículas d'água vão atravessar, então é meio que o caminho do fluxo d'água. E as linhas equipotenciais, elas são linhas imaginárias traçadas, as linhas de fluxo são imaginárias também, né? Traçadas perpendiculares a essas linhas de fluxo, e elas delimitam regiões onde você tem o mesmo potencial, o mesmo nível d'água. Então, aqui nesse exemplo, que a gente tem uma linha de fluxo, do fluxo d'água típico numa situação de estaca-prancha, onde você tem uma região de um aquífero com essas condições. Na equipotencial, você tem dois piezômetros instalados em profundidades diferentes, só que como eles estão na mesma equipotencial, ou seja, na região onde tem a mesma potencial, a medida do nível da água nesse mesmo ponto vai ser igual para os dois, porque ele está na equipotencial, e isso ocorre até chegar lá do outro lado. O modelo matemático, isso é o que vocês encontram, se eu não me engano, no livro do Carlos Souza Pinto. Não tenho certeza se foi daí que eu tirei, há tanto tempo que eu trabalhei com isso. A gente trabalha com esse conceito desse piezômetro curvo, que é uma situação bem interessante para tratar disso. Nessa situação, o arco AC é uma linha de fluxo, o arco BD é outra linha de fluxo, o gradiente hidráulico de um e do outro é diferente, e o gradiente hidráulico você tem pela divisão da diferença de carga, né, ΔH, sobre o comprimento que ele vai perder. Então, ele vai perder 0,5, que é o gradiente, que ele vai perdendo de carga lá ao longo do trecho, e quase que metade na outra, porque uma linha é praticamente o dobro do comprimento da outra. Só que na análise de equipotencial, o que é feito? O cálculo da vazão desse sistema, você multiplica a permeabilidade vezes a carga hidráulica, vezes o gradiente médio. E aí você vai pegar o número de canais de fluxo dividido pelo número de equipotenciais. Com isso, você vai ter o número médio.
Um exemplo simples, aqui uma situação de uma barragem, essa é a situação tradicional, onde a parte de dreno ela pode ser absorvida só por essa região. Aqui, tipicamente, isso é o que ocorre numa barragem onde você tem o dreno só feito no pé. Número de linhas de fluxo se subdividir em 4 linhas de fluxo, 1, 2, 3, 4. E o número de equipotenciais, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipotenciais. A vazão, aqui é metro cúbico por segundo por metro. A vazão por metro de barragem seria, nessa situação, com essa carga hidráulica, admitindo que a carga hidráulica aqui na saída é zero, seria 1,14 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo a cada metro de barragem. Mini flashback, aqui tem alguns arranjos. Esses arranjos eles são muito mais pertinentes à situação de fluxo na fundação da barragem, mas entende-se que também pode ser feito isso para o corpo da barragem. Existem algumas oscilações, né? Quando você está considerando só, por exemplo, aqui só um trecho, né? Isso pode ser o conceito de uma barragem de terra. Aqui você está, o caso de uma cortina, né? De uma cortina de saca-prancha, uma cortina de um muro de peso, o fluxo de uma barragem que está rodando toda na fundação, outro tipo de barragem com cortinas, né? Dá para ser feito você cravando 2 cortinas e preenchendo a parte interior. A consideração de inclinação do teu fundo impermeável, isso ocorre, na verdade, é bem comum de ocorrer, você ter trechos permeáveis que têm certos planos que são diferenciados do plano horizontal, e disso daí percebe-se que a construção ela é muito manual. Disso daí é uma construção que você vai tateando, vai trabalhando o conceito. Quem fez a matéria comigo lembrou que eu fazia um monte de bolinhas, tem aquele conceito de você ir traçando bolinhas, porque como essas retas são ortogonais uma em relação à outra, na hora que você desenha um círculo aqui, e o círculo ele vai tangenciar nos 4 lados, você tem esse conceito de tentar manter a estrutura como se fossem quadradinhos tortos, né? Se é que eu posso dizer isso. E aí, já voltando para o fluxo de água no corpo das barragens, existem alguns riscos do fluxo de água. Os principais riscos que a gente tem no corpo da barragem, a gente está falando aqui do fluxo de água no corpo, no risco desse fluxo de água dentro do corpo, e não na fundação ou nas interfaces. Tem a ver com comatação dos elementos de drenagem, e aí você tem o teu corpo de barragem, naqueles modelos mais modernos, ele funciona como se fosse um grande filtro. E aí os elementos de drenagem ele tem essa função de fazer com que a água passe, e só a água pode passar. Se começa a carregar material, a tendência, o que acontece é que se carregar e carregando, por menor que sejam as partículas, você vai propiciar o aparecimento de entubamentos. É muito mais comum a gente ouvir o termo em inglês, o piping, mas é a formação de tubos dentro do corpo da barragem, e uma vez feito, criado uma passagem preferencial da água, onde ela consegue passar mais acelerada, cada vez maiores vão ficando as partículas até você realmente colapsar a tua estrutura. E aí existem alguns processos que agilizam essa situação, que são preocupações rotineiras nossas no projeto de barragem.
Primeiro, tem a ver muito mais com a geologia, e aí é o bate-papo do civil com o geotécnico. Falhas de aclases ou descontinuidades no material de fundação. Isso vai pesar bastante para o fluxo d'água na fundação. Se você tem uma falha, um conjunto de falhas, a água vai ter que passar por essas falhas. E aí corre o risco de você carregar material nessas falhas. Como são materiais de fundação, você perdeu o sustentamento na fundação, você vai ter deslocamentos verticais. Com o deslocamento vertical, começam a abrir fissuras no corpo da tua barragem. Cavidades no material de fundação, né? Uma pode ser consequência do outro. Fronteiras hidrogeológicas, como contato entre formação com estratos de permeabilidades diferentes. E aí esse é um problema, permeabilidade diferente é um problema bem complicado para a gente. Porque, assim, se você vai levar isso para uma modelagem geotécnica, você tem que entender muito bem a permeabilidade de todos os elementos que compõem a barragem. Lógico, do corpo de aterro que foi compactado é um pouco mais fácil, mas também não é. A gente vai ver, por exemplo, na definição da resistência, a gente vai discutir esse conceito da compactação, como é que é, e por ser um trabalho muito extenso, acaba sendo muito difícil esse controle. Lógico, grupos mais caprichosos vão ter corpos de barragem com uma maior uniformidade, que a uniformidade está diretamente associada a esse zelo na compactação, e aí você vai ter menos risco, mas já vi de tudo nesse mundo, então... E o próprio aterro compactado, ele é um material que ele vai ter permeabilidades diferentes, tem a ver com a energia de compactação que é feito, e no sentido vertical, a permeabilidade é muito diferente do sentido horizontal, acaba sendo por conta do próprio conceito da energia de compactação que é feita. Então você já tem dois coeficientes de permeabilidade diferentes no corpo da barragem. A água, quando passa no sentido horizontal, ela passa diferente do sentido vertical. A presença de juntas, das camadas, das falhas e tudo mais, isso dificulta ainda mais da gente entrar na modelagem geotécnica. Fez com permeabilidade contrastante, quando tem uma permeabilidade que é muito diferente do resto da massa, por exemplo, você tem uma camada, fez um colchão de areia, sempre uma região bem perigosa de você aumentar demais a velocidade da água ali e acabar criando um entubamento. Juntas de construção, interface maciços terrosos, fundações, estruturas adjacentes, trincas, fissuras no maciço terroso nas estruturas, vazios de origem animal ou vegetal. E aí é aquela história do desmatamento e destocamento da região. É importante, muito importante, você retirar toda a matéria orgânica antes de construir. Porque a vegetação apodrece e ela acaba virando vazio. Você não pode deixar uma tora de madeira lá dentro, porque pode ser que ela não apodreça, pode ser que aquela tora tenha matéria orgânica decompositora que vai viver daquilo e vai decompor aquele material, vai virar um vazio. Um vazio é uma possibilidade para um universo de coisas que podem ocorrer na sua barragem. E isso se torna um grande problema quando a gente vai seguir adiante. Então, essa parte do curso, vou trabalhar com alguns exemplos. Eu vou pegar os exemplos que o próprio Sandro Sandrone pegou. Alguns, não são todos, tá? A barragem de Horse Creek, Apixara, Schofield, Crane Valley, Pampulha, que é a que está lá no início do slide,
Border Hedge. Aqui são as referências bibliográficas de onde foram tiradas as informações, tudo mais, de onde está registrado. E para cada uma dessas barragens, a gente vai discutir como é que foi o processo, o que foi de problema que ocorreu ali e aonde falhou. Algumas vezes, no meio do caminho, a gente tem uma visão geral do que foi esse conjunto e quais os impactos desses conceitos tem para a nossa visão atual de projeto de barragens. Alguns conceitos básicos norteiam, né, a construção das barragens. O primeiro deles é compactação, homogeneidade e traficabilidade. Na barragem, ela tem que ter uma compactação excelente, porque ela vai conter um material, a partir de barragens de água, talvez seja aí onde a gente tem as maiores tensões, porque o empuxo da água é 1:1. Quando você entra no empuxo do solo, você tem aí a redução dependendo do KH, né, do coeficiente que faz a transição das tensões verticais para as horizontais. E aí a gente tem uma diminuição. A situação de tensões mais críticas seriam em barragem de água, onde você tem as maiores tensões e as menores resistências do material que está aterrando. E a água tem todos aqueles efeitos complicados dela. Compactação, ela atua nos dois sentidos. Primeiro, porque quanto mais compacto o solo, mais resistente ele é. E também, quanto mais compacto o solo, menos permeável ele é. As duas coisas interessam para a gente nas barragens. Homogeneidade, porque a gente não pode cair naquele problema de você ter um trecho que é mais permeável e outro é menos permeável. Então, para isso, a gente precisa ter uma homogeneidade no material da barragem. E traficabilidade, porque tem que haver tráfego no corpo da barragem, seja para construir, seja após construído. Você não pode construir a barragem e não ter como atravessar de um lado para o outro, primeiro porque antes existia ali uma ponte ou algum meio para atravessar de um lado ao outro. E a ponte ela vai ser perdida a montante, a jusante, talvez não. Então, vai depender muito aí da tua condição. Em geral, a prática é ter sempre uma estrada cortando o topo de uma barragem. Então, é comum você ter aí a crista da barragem tendo, no mínimo, uma largura de 4 metros vezes 2, né, que seriam 2 faixas, no mínimo 8 metros. É usual. Existem situações atípicas, mas, no mínimo, a gente vê isso daí. Então, primeira situação, essa barragem de Horse Creek foi exemplificada no livro do Justin, eu já comentei desse livro lá na primeira aula. Foi construída em 1911 e rompeu por entubamento através do aterro, 3 anos após o início de operação. A barragem tinha 17 metros de altura pela crista, 1.400 comprimento pela crista, 1.400 metros, um volume de 550 mil metros cúbicos. O aterro foi lançado com camadas, olha só que absurdo, 1,20 m de espessura. Com 1,20 m de espessura de lançamento de aterro, você não compacta nada, isso é fato. Por melhor que seja o equipamento, não dá para compactar 1,20 m de espessura. E ainda foi compactado pela passagem de maquinaria leve, moto scrape leve, com capacidade de cerca de 1 metro cúbico. Basicamente, essa barragem não foi compactada, né? Porque 1,20 m com um equipamento leve por cima, você não tem uma compactação. Houve um umedecimento deliberado nos 60 centímetros inferiores do aterro, todo o restante do aterro foi colocado muito seco. E aí a gente tem que lembrar lá de Mecânica dos Solos 1, né? Não sei
de repente em qual outra instituição que os outros têm estudado, geralmente mecânica dos solos 1, a gente vê a parte de compactação. E compactação, a compactação ótima, melhor compactação é obtida a partir da umidade ótima, e tem que haver um rígido controle sobre isso. Você simplesmente sair umedecendo um aterro sem controlar a compactação é suicídio. Em relação ao teu aterro, você vai ter aí situações realmente não dá para controlar, não há um controle. Lógico, também foi construído em 1911. Acho que nessa época não existia nem mecânica dos solos ainda. A face de montante tinha inclinação 1 para 1,5. 1 para 1,5 é uma inclinação usual para taludes de aterro, é comum, mas taludes aonde você não vai ter água. Não é uma solução muito comum para taludes de barragem. Taludes de barragem costuma ser mais próximo de 1 para 2. E ela era capeada por uma membrana de argamassa com cimento e areia. Não havia nenhum dispositivo de drenagem no aterro, e aí a gente teve essa sequência de desastres. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Ó. Não, pior que dessa eu não tenho foto. Não cheguei, não achei. Nossa sequência, essa eu tive dificuldade de achar. Recalques no aterro sobre a carga atuante na membrana. Teve o fissuramento dessa membrana, percolação intensa com a água entrando pelas fissuras dessa membrana e fluindo através do aterro, carregamento do material e colapso de destruição. Provavelmente houve um intenso trincamento no aterro mal compactado por ação da água. No trecho rompido, a fundação apresentava-se impermeável e se observou a linha freática alta. É aquele caso, não sei se você se lembra, barragem de enrocamento com uma casquinha de concreto. Se você tem uma carga muito grande, essa casquinha de concreto ela é muito sensível. Você tem aí esse caso daqui, vamos voltar aqui para eu ver. Tem que não era tão alto, era 17 metros. E era maciço de terra, não era enrocamento. Enrocamento tende a ter menores deformações do que terra mal compactada. 1,20 m compactada a cada altura de 1,20 m é mal compactada. Então, 17 metros ainda é baixo, mesmo assim, houve o colapso da estrutura só com 3 anos de operação, um volume muito baixo. Isso considera-se como os primórdios da engenharia de barragens, naquele processo de tentativa e erro, né? E foi uma situação onde se viu que simplesmente você construir uma barragem, onde a barragem é só um volume, uma massa de terra impermeável, porque colocou-se aquela carga, aquela capa de argamassa de cimento e areia para fazer o conceito de permeável, não funciona, porque você, no momento em que tem qualquer tipo de... No momento em que essa estrutura começa a trabalhar, você vai ter trincamento, porque o concreto ele é um material muito frágil, né? Ele com poucas deformações, ele apresenta rupturas, e no momento em que você tem o fluxo d'água, no momento em que você tem essa fissura, a fissura vai começar a percolar água para o solo, e a tendência é cada vez mais esse material ir se perdendo. Vamos para a próxima, que é a barragem de Apixara. Também é o mesmo conceito, foi construído, essa foi um pouquinho depois, foi em 1921, rompeu por entubamento também, através do aterro, quanto o reservatório apresentava um nível mais alto desde a entrada da operação, mas isso tinha 34 metros de altura,
já era praticamente o dobro daquela anterior. Ele é bem mais alto, e a crista tinha 170 metros. Aqui a gente tem figurinha para ver, para entender. A ruptura ela fez um formato em S aqui, ó. Aqui está a seção transversal, ela foi construída em 2 tipos de solo, e disso tem registrado esses solos, né? Um dos solos, o solo que está mais na base, era uma argila siltosa aluvionar, com pouca areia e cascalho. Você tem o limite de liquidez igual a 35, o limite de plasticidade igual a 18. Umidade ótima seria 22%, então precisa de mais água, e densidade máxima 1,63 tonelada por metro cúbico. É um material que ele não vai gerar densidades muito elevadas. Ele tem uma capacidade baixa de compactação. Já o solo 2 é uma argila arenosa marrom clara, que capeava o arenito existente na pradaria. Existiam... lá o subsolo ele era formado por uma camada de um material argiloso, abaixo disso tinha um arenito, o que é bem complicado, né? Você vai fazer uma barragem sobre um arenito, o arenito é a rocha formada pelo concrecionamento da areia. É uma rocha com uma permeabilidade mais elevada. Então, você vai fazer uma barragem sobre isso, vai subentender que vai ter um fluxo d'água nesse subsolo. São Paulo hoje está nervoso, já recebi, tinha 5 ligações de lá. E aí, a região que capeava esse arenito era um material argiloso, marrom, porque ele sofreu, ele oxidou bastante, né? O solo fica amarronzado, fica mais para tons de vermelho, terra roça, vermelha, né? Quando você tem uma maior oxidação, que aí o ferro oxidado ele fica nesse tom avermelhado. E essa argila já bem, como é que eu vou dizer, bem curtida, né? Ela fez a região do capeamento e eles conseguiram dar uma compactação, uma densidade seca máxima um pouquinho mais elevada. Vai, filhão. E aí, na compactação, já não cometeu aquele mesmo erro que foi feito no caso anterior, no caso de Horse Creek. Foram camadas de 30 centímetros de espessura, com rolo liso, cerca de 1 tonelada por metro. O rolo foi umedecido até certo ponto, não dispondo de detalhes sobre esse aspecto. O solo 2 foi compactado, essencialmente seco, e observou-se que os 5, 6 centímetros superiores da camada mostravam-se duro, ao passo que a região inferior podia ser escavado manualmente com facilidade. Ser escavado manualmente com facilidade para a compactação de aterro, seja para fazer barragem, seja para fazer estrada, é uma situação complicada. Então, assim, existe essa especificação, né, 100% de compactação, Proctor normal e tudo mais. A gente tem que sempre compactar, sempre que eu fizer a compactação, alcançar um certo percentual bem próximo da densidade máxima para poder ter um aterro de qualidade. Se você não faz isso, você está colocando em risco toda a sua situação. E aí, desde o enchimento do lago, observou-se uma vazão considerável no pé de jusante, bem com trincamentos do recálculo maciço.
pé de jusante. Vamos voltar aqui, mostrar o que é pé de jusante. A barragem aqui é a região onde tem água, tá certo? Aqui é o pé de jusante. Existe um sistema, em geral, eu não coloquei muito foto disso, mas depois eu mostro para vocês na apostila do Sandrone. Eu não discuti isso nos slides, mas no finalzinho do negócio a gente passa para vocês. Tem que ter um controle grande. Se a água que está passando aqui, primeiro, volume, se é um volume considerável, você está sabendo que está fluindo muita água aqui dentro. Pode ser que o teu núcleo, que nesse caso aqui não tem, o caso dele é proteção de face, esteja com uma possibilidade ou de ter entubamentos ou que seja permeável demais. Se essa água do pé de jusante começar a ficar turva, quer dizer que está carregando material fino. E aí a tua barragem está em risco, porque ela está perdendo material. Enquanto a barragem está perdendo material, ela está perdendo resistência, ela está entrando aí na situação crítica. E aí se observou essa vazão. No dia do desastre, no dia 23, formou-se um túnel em forma de S entre os pontos A e B. Vamos voltar aqui só para mostrar esse túnel. Aqui, ó, ponto A e ponto B, está aqui o túnel em forma de S. Eu só não sei onde é que está. Eu já não sei se o fluxo está daqui para lá ou de lá para cá, já não lembro mais. A sequência de eventos teve um umedecimento do corpo barrante, causando deformações efetivas e forte fissuramento. O fluxo da água através das tricas e vazios foi carregando cada vez mais material até o brechamento total, ou seja, virou brecha, desfez todo o maciço. É de se notar que o sistema de drenagem sem transições filtrantes existente a jusante, não teve uma quantidade de transições. Aqui foi mapeado a altura do reservatório. Aqui ele marcou a elevação. Em 1921, a altura estava mais ou menos 4.800 metros. E começaram a ter recalques no talude de montante, tá certo? Da ordem de 1,10 metros. 1922, no ano seguinte, depois disso eu acho que eles baixaram o reservatório, deixaram ele no nível mais baixo, isso você consegue controlar, e eles mesmo assim obtiveram um recalque de 75 centímetros. Baixaram mais ainda o reservatório, aqui parece que teve uma cheia, porque o nível do reservatório foi lá para cima, e aí teve o desastre no dia 23 de agosto. E aí, desses dois casos, o próprio livro de 1938, o livro Laudans, de um daqueles autores, fugiu o nome. Laudans é de... fugiu o nome do autor. Tá, depois eu acho isso. Existiam recomendações para execução em relação à umidade e à densidade. Essas recomendações, algumas delas são válidas até hoje. Uma delas, as camadas não devem ter espessuras superior a 15 centímetros. Isso era muito válido para a época em que os livros foram escritos. Você não tinham, na época, rolo vibratório, o tipo pé de carneiro vibratório e tal, rolos mais pesados. Então, acaba que espessuras superiores a 15 centímetros. Na prática, que esses livros, essas pessoas que escrevem esses livros,
seja o Santo Sandrone, por exemplo, seja o Paulo Teixeira, as pessoas que distribuem esse tipo de informação, eles têm experiência prática, né, nessas áreas específicas. E na época, a prática que se via, né, todos os acidentes que foram registrados na época, foram situações onde se teve camadas superiores a 15 centímetros. Rolos, preferencialmente tipo pé de carneiro, porque a pressão total e o peso total do rolo dividido pela área da linha dos pés eram superiores a 17,5 quilogramas por centímetro quadrado. Então, rolo pé de carneiro ele funciona melhor para compactar material, por conta dele ter patinhas. Eu vou mostrar daqui a pouco os rolos quais são. E isso melhora muito a qualidade. Umidade do material em cada camada durante a compactação deve ser a ótima, dentro dos limites práticos possíveis. Lógico, a gente está dentro do mundo real, está executando uma barragem, você não vai ter como controlar centímetro a centímetro. Quando você quer alcançar a umidade ótima, você mede a umidade do seu solo in natura, e você vai... isso é a prática, tá certo? E aí você vai saber, você precisa, por exemplo, aumentar a umidade de 12 para 13%, hipoteticamente. Então, você vai pegar aí esse 1% da massa de solo, vai colocar lá em termos de água. E vai dimensionar quantos caminhões-pipa vai ter que percorrer naquele trecho onde tem o teu solo, que você mediu a umidade, e vai colocar lá em água. Se tem um trecho, e aí é questão mesmo de controle de execução, se você tem um trecho onde você vê a inspeção visual, é importante, é primordial, e aí tem a ver com a parte de senso crítico do engenheiro. Se você vê que um solo está mais úmido que o outro, você vai dividir aqueles solos, vai medir a umidade média daquela massa de solo, vai medir a umidade média daquela outra e vai fazer aterros utilizando aqueles solos em momentos diferentes. Você tem... você não pode medir, peguei um ponto, medi a umidade e faz de conta que aquilo ali vale para tudo. Não, tem que ter senso crítico, tem que olhar e avaliar tudo isso. A medida da umidade em campo, ela não é um processo caro. Lógico, quando se faz, quando você está com uma equipe grande e vai fazer alguma coisa, você vai ter o speed, que é o custo da cápsulazinha, não é muito caro. Mas se você não tem dinheiro, você vai fazer com o método da frigideira, que dá com tanta qualidade quanto o speed. Óbvio, o speed você vai fazer em segundos, você vai ter a tua umidade. O método da frigideira, alguns minutos. Ainda assim, vale muito mais a pena você pecar por excesso do que pecar por falta. E à medida que você vai ganhando experiência, você vai entendendo como que funciona, você vai ganhando tato, ao ponto de chegar e perceber a umidade. Lógico, não vai fazer as escuras, vai sempre medir, mas você vai ganhando tato. Ainda mais se você está trabalhando com o mesmo material, a fazer uma barragem, são muitos dias que se gasta compactando o corpo de uma barragem. Você vai ver aquilo com muito rotineiramente. Então, você vai adquirir sensibilidade para isso, ao ponto de ir diminuindo a quantidade de tomadas de umidade. A umidade tem que ser uniformemente distribuída em toda a camada, gradeamento ou outra forma de trabalhamento da camada pode ser necessário para produzir a uniformidade. Em relação à compactação, aí mini flashback de Max Solos 1, eu coloquei em parênteses de compactação para a gente relembrar. São 3 processos, aqueles processos iniciais que a gente viu lá naquelas barragens que romperam em 1910, 1920, elas trabalhavam com pressão estática, ou seja, era um peso
uma carga estática, de rolo estático, que fazia a compactação. Existe também o processo do uso de vibração, onde são aplicadas vibração no próprio rolo ou dispositivos que geram vibração, e essa vibração ela gera um conjunto de ondas que agiliza que melhora o grau de compactação. E existe também o processo de impacto. Esse processo de impacto ele é muito mais comum em obras civis, onde você vai, obras de pequeno porte, aonde você... Deixa eu fechar a porta aqui, que eu acho que minha gata está miando. Eu estou de fone de ouvido, não estou ouvindo, mas eu acho que vocês ouvem o barulho aqui de casa. Minha gata está no cio, está difícil. O impacto você aplica uma carga e ela vai gerar um impacto. No momento do impacto, a tensão é muito maior, é diferente da pressão estática. Então, você tem aí, de repente, soquetes geram isso. Existe também uma diferença entre a aplicação da tensão por meio de rolo, cilindro de aço e pneu. São duas situações bem específicas. O cilindro de aço, por ser mais rígido, ele gera tensões de forma diferente do pneu. Ele costuma pegar uma área menor do trecho do que o rolo de pneu, que ele abrange uma região um pouquinho mais larga. Ele pega um trecho mais fino e ele tende a ser um pouquinho mais... ter tensões um pouquinho maiores. Em relação aos nossos rolos, aqui, ó, rolo de pneu, rolo pé de carneiro e rolo liso. Cada um tem uma situação específica. Coloquei aqui fotinhos para ver. Olha só o rolo pé de carneiro, o que ele gera. Aqui tudo foi compactado com o rolo pé de carneiro, que é a melhor compactação que a gente tem. Aqui são alguns outros exemplos de equipamentos. Ó, rolo compactador vibratório tracionado. Esses são muito usados com pé de carneiro pata média, tem pata longa também. Esses que são tracionados, eles podem ser usados tanto no talude, sendo carregados por equipamentos, como no corpo do aterro. Às vezes também usa-se esse tracionado para compactar a lateral dos taludes. Você puxa o rolo com guindaste, é menos comum. O rolo vibratório autopropelido, são aqueles que a gente viu nessas fotos daqui, eles são todos autopropelidos. Soquete vibratório, esse vocês conhecem, tem vídeo até de gente galopando, fazendo isso, é uma brincadeira. Rolo vibratório pesado, cilindro metálico ou pneu. Vibratório tandem, ou seja, usa dos dois lados, atrás e na frente. Rolo compactador de cilindro duplo pequeno e rolo de placa vibratória. Aqui de cilindro, aqui o operador ele vai empurrando na mão, aqui também. Um é de rolo, o outro é de placa que vai vibrando. Isso tem a ver com o conceito de compactação, tá certo, pessoal? Aqui, ó, argila, siltes, mistura siltes, areias, solos granulares e pedras. O rolo pé de carneiro estático, ele é recomendado para quais situações? Aqui, independentemente de ser compactação de barragem, de aterro de estrada, ou para você fazer um platô, da compactação, em geral. O pé de carneiro, ele é estático, ele vale para argila, para silt e para misturas de silt, argila e areia. Solos granulares, ele já não funciona. Por quê? No solo granular, você não tem a coesão da argila, acaba que quando a pata de carneiro crava, ela não vai compactar esse solo.
funciona muito melhor ou o vibratório ou o rolo liso vibratório, que você vê que está aqui, ó, preferencialmente dentro do solos granulares. Rolo pneumático até serve, tanto leve quanto pesado para areia. Só que o ideal é solo arenoso, rolo liso vibratório, porque ele vai, compactar melhor a areia por conta da vibração ou da passagem do rolo. É uma massa que vai fazer com que ele crave. Não vai ter aquele efeito da areia pular para fora, no caso do pé de carneiro. Rolos pneumáticos, o pesado, ele serve para quase todos os materiais. O leve, ele serve preferencialmente para misturas de areia silt e para argila. O rolo pneumático, ele tem aquela situação, você não consegue ter rolo, não existe, ou pelo menos eu desconheço, rolo pneumático vibratório. Então você vai perder o efeito da vibração, você vai ter a tensão aplicada. Isso porque se vibrar o pneu, ele não tem impacto tão grande por causa da camada ou de ar ou de material que preenche lá dentro do pneu. Existem rolos combinados, pé de carneiro vibratório, autopropelido, pesado, tudo mais. E aqui para pedras, tá certo? Que é uma situação talvez mais comum, rolo de grade ou de malha e rolo de placas. São rolos específicos, eu nem peguei a imagem disso daí. Aqui já é uma situação específica para situações de barragens. Oi, eu escrevi pneus. Pneus, tá certo. Nas equipamentos de compactação de solos utilizados, isso tem a ver com a história, a prática de algumas barragens aqui do Brasil, que são barragens que tiveram uma boa compactação, né? E aí se usou-se rolos pé de carneiro, peso total de 15 a 18 toneladas, e vibratórios na faixa de 9 a 11 toneladas, rolo liso de pneu entre 20 e 30 toneladas. E aqui são alguns exemplos. Vou puxar em duas páginas os exemplos. A barragem de Salto Osório, o tipo de solo era um silt argiloso de basalto. A compactação foi feita com camadas de 15 centímetros de espessura desse silt argiloso. Foram usados pneus da Bros SP6000. Se vocês... Isso é até interessante. Cadê? Vamos criar aqui uma página. Google. É uma maravilha o mundo moderno. Deixa até... Se eu precisar... Bros SP6000. Aqui, ó. Olha só, coisa boa, né, a tecnologia. Você consegue, no meio da aula, conseguir ver aí, fazer uma pesquisa no Google e pegar tudo de forma muito fácil. Tem até videozinho do YouTube, não vou passar. Na barragem de São Simão, a gente já tem o cascalho com 50% a 70% retido na peneira 4, ou seja, aquela peneira 4 é aquela peneira mais grossinha. E menos de 20% na peneira 200. Peneira 200 é a peneira de material argiloso. Então, é um material pouco argiloso, né? Menos de 20%, não se trata de uma argila, que você tem uma quantidade razoável de cascalho, de 30% a 70%. A espessura de camada pôde-se fazer com 30 centímetros, faces características, e usou-se o Dynapac CK50. Ó, Google. CK, né?
Foi. Aqui, ó. Esse não é autopropelido. Olha que maravilha. Esse rolo aqui é uma esfera de metal e por dentro você pode controlar o peso, acho que por água ou por algum outro material com densidade maior. Dá para se colocar. Voltando. Salto Santiago tem dois tipos de solo. Um é um solo maduro, ou seja, um solo que sofreu um processo de oxidação bem grande, ele já é um material bem erodido, né? E saprolito de basalto. Basalto, a gente sabe que tem muito ferro magnesiano e tudo mais. Ele usou espessura de 25 centímetros e usou o pé de carneiro Tema SP255. Voltando aqui. Acho que se colocar... Já vai direto aqui, ó. Olha que maravilha. Esse é autopropelido, tá certo? É muito bom a gente sempre ver, meu trabalho no INPI, às vezes antes, o Google Imagens, você pesquisar a imagem para ver, ter uma dimensão, ter a questão visual, é sempre muito interessante, porque a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Nesse Salto Santiago, né, 1979, meu ano de nascimento. Eu sou novinho, né? Mais ou menos. 8 a 10 passadas, tá certo? Eu não cheguei a comentar aqui o número de passadas. Esse silt argiloso de basalto, como tinha espessura menor, o número de passadas é menor, à medida que no cascalho aqui, como era um rolo vibratório, ele, espessura de 30 centímetros, teve um número maior. Aqui é um solo maduro, isso aqui é um saprolito de basalto. Você está passando com pé de carneiro, de 8 a 10 passadas. No outro, ele usou outro pneu, no saprolito fino e médio de basalto. Aqui é maduro, aqui é fino e médio. Eu acho que aqui é mais profundo. Ele pegou 30 centímetros de espessura e o Rister C410A. Pé de carneiro. E eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Estranho. Devo ter colocado alguma coisa errada. Porque eu já fiz. É só. Bota rolo, né? Você tá botando Não. pé de carneiro. Não, mas põe pé de carneiro, eu acho que esse C. É isso mesmo, Rister 410A. Eu já tinha feito essa busca e tinha dado. Rister mesmo? Rister. Rister C410. Aqui é antigo também. Tá aqui, ó. Aqui. Também, né? 82. E aí o 410A ele utilizou
com espessuras diferentes, tá certo? Para argila arenosa plástica de gnais, do Paraíba, Paraibuna, Paraitinga, em 1978, a barragem. Silt arenoso de gnais e silt argiloso de gnais, ele usou 20. O que mudou foi o número de passadas. O arenoso teve um número maior de passadas que o argiloso. Silt arenoso micáceo. Mica é complicado, tanto que ele diminuiu aqui a espessura e aumentou o número de passadas. Então, existe essa opção. E aí, a mudança do rolo, não necessariamente você muda o rolo. Você tem rolos que impõem maior compactação e rolos que impõem menor compactação. Você pode mudar pela espessura das camadas e pelo número de passadas. São 3 parâmetros que você usa e desses 3 você pode ter aí resultados diferentes. Na barragem do Açu, cascalho argiloso de 30% a 55% de material retido na peneira 4 e menos de 15% na peneira 200. 20 centímetros de espessura, 8 passadas, pé de carneiro vibratório. A argila arenosa, lá em Campo Grande, né, barragem de Campo Grande, 20 centímetros, pé de carneiro Miller T118, acho que a gente já falou dele. Aqui é 8 passadas. Solo saprolítico e saprolito fino de gnais. É um material que esse não precisa de grandes compactações. Então, a argila arenosa você podia fazer em 20 centímetros, que tinha uma boa compactação. Já esse solo saprolítico, você podia lançar camadas de 40 centímetros, embora não seja recomendado. Lá atrás a gente não viu essa recomendação. Se você for falar com qualquer estradeiro, eu quero lançar em camadas de 40 centímetros, o estradeiro vai reclamar, dizer assim, poxa, 40 centímetros é muito alto para você fazer uma compactação, só que para esse solo saprolítico funcionou. E aqui uma argila arenosa, plástica, né, limite de liquidez igual a 40%, índice de plasticidade igual a 20%. Ele usou um pé de carneiro com 6 passadas e 15 centímetros de espessura. Além da compactação, também foram sendo acumuladas, com base na experiência e no bom senso, principalmente, diversas recomendações construtivas que visam a produção em massa de uma massa de solo com comportamento muito homogêneo. Primeiro ponto é evitar juntas de construções alinhadas, no sentido montante e jusante, para evitar de construir rota de percolação. Se você vai fazer uma junta, a junta de construção sempre existe. Você está fazendo um aterro um dia, vai fazendo o outro, você tem, às vezes, uma transição, material, se esgotou o teu material, por exemplo, de argila arenosa, você vai pegar uma areia argilosa, e assim, por assim vai essa questão de existência de junta. Tem a ver com todas as possibilidades da vivência de campo. Se você tem junta, você vai evitar de alinhar, nada de toque, tá certo? Pessoal que tem toque, que gosta de deixar tudo alinhadinho e reta, isso daí é o inferno para a construção civil. Você tem que deixar isso desalinhado. Haja vista, por exemplo, você construir uma parede de tijolos, você vai colocar os tijolos, você vai colocar eles intercalados, você não vai colocar eles a face toda alinhada. Não pode isso é errado. Tratar ou remover camadas de superfície que tenha sido ressecada ou encharcada quando exposta ao tempo antes do lançamento da próxima camada. E aí, no campo, a gente tem várias situações. Pode ter chuva, pode estar com muito sol, pode paralisar por um motivo qualquer, seja porque está precisando da manutenção, seja porque está rolando sábado e domingo, ou foi dormir de noite, acordou de manhã, a noite estava muito seca, o solo secou demais. Então, tratamento para solo muito encharcado, você vai passar
Eu mostrei aqui o equipamento, eu esqueci o nome desse equipamento. Aqui no finalzinho, ó. Isso daqui ele vai cortar, esqueço o nome disso. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Ele vai cortar o solo, vai criar vários veios no solo, é a mesma coisa que se faz quando você vai arar a terra para poder fazer plantação. Você cria a possibilidade do oxigênio entrar no solo, grade de disco. Obrigado, obrigado. E o ar entra, se o ar entra, o ar absorve a umidade devido ao fenômeno de tensão superficial da água. Você vai secando o solo. Se o solo está seco, é mais fácil. O solo seco você vai tratar com água, você vai medir a umidade, vai ver quanto de água precisa colocar. Evitar a segregação dos grãos durante a operação de transporte e espalhamento. Se os grãos... É uma questão de economia, porque se você separar demais o solo, se deixar o solo muito fofo, você vai ter maior passagem de caminhões, porque os seus caminhões não vão conseguir encher bastante. Você tem lá no caminhão um volume. Quanto mais pesado o teu caminhão na hora de carregar o material, mais eficiência você está tendo, porque você está carregando uma maior massa de solo. Se o teu caminhão está muito leve e preenchido com o mesmo volume, você vai ter que gastar mais energia para compactar, você vai ter que fazer mais passadas para poder compactar, e você vai ter o custo também do transporte, que você vai passar mais caminhões. Então, o controle da segregação dos grãos é importante durante o espalhamento. Eu estou no slide... Schofield. Gente, já são 11h40. Minha garganta também tá... A gente fala muito, a gente fica cansado. Eu vou parar nessa barragem de Schofield, vou falar sobre ela e vou deixar as outras para a gente discutir depois do intervalo, tá certo? Então, vamos continuar. Módulo leitura. Coisas do Office. Ele não volta para onde a gente estava. Outra barragem antiga, essa é um conceito um pouquinho diferente do que a gente viu antes. Existe uma barragem de enrocamento, existe uma parede aqui, se eu não me engano, é de bloco arrumado isso daqui. Isso é uma parede de bloco arrumado. E aqui é barragem de terra. Essa barragem de terra daqui, essa terra daqui, é o que vai fazer o selamento para a água não passar. Existe um rip-rap protegendo a face da barragem de terra, e esse enrocamento aqui, esse bloco de rochas arrumadas que faz a proteção para você não ter a passagem de água, a passagem de material fino para o trecho de enrocamento. Teve um acidente, foi em 1928, ela foi construída entre 25 e 26, tá certo? Então, ela funcionou durante 2 anos, até que, em 28, teve um acidente quando o reservatório estava na situação mais alta. Maciço de terra, com 19 metros de altura, é uma barragem relativamente baixa, né? Com essa seção mostrada ao lado. A zona de montante foi construída numa argila siltosa amarelo claro, derivada do coluvionamento de arenitos e folhelhos de encostas vizinhas. Arenito e folhelho são materiais... arenito não é tão problemático, o folhelho ele é complicadinho, é um material com muita suscetibilidade a cisalhamento. A zona de jusante foi formada com uma rocha de pedreira em blocos com peso até 6 toneladas, então são blocos grandes. Entre as zonas foi colocada uma faixa de blocos arrumados. Foram arrumados com gruas. Então, você tem blocos
maiores, e aí blocos arrumados foram fazendo essa faixa que tentou deixar aí o mínimo possível de juntas para poder proteger. Maciço argiloso foi construído em camadas de 15 centímetros, umedecido e compactado com rolo liso de 10 toneladas. Rolo liso para material argiloso, né? Argila siltosa já não é 100% recomendado. Eles compactavam e depois escarificava para tirar a camada mais superficial e lançar a camada seguinte e também melhorar a adesão. O que acontece? Se você compacta no rolo liso, você vai ter uma região lisa de argila, vai fazer quase como se fosse um piso. Se você jogar uma camada diretamente em cima, você vai criar ali uma interface, porque vai ser uma região lisa, a camada seguinte fica mais compactado o topo, a parte de baixo fica menos compactado. Então você vai ter trechos liso, vai ficando grosso e encosta no liso. Você vai ter várias camadinhas de material liso que a tendência é a água ou passar por ali ou ter um caminho preferencial. Então passa-se o escarificador para você criar rugosidades nesse trecho superior que ficou liso por conta do rolo liso. E aí, quando você joga a próxima camada, existe um entrosamento dos grãos para poder melhorar essa adesão e minimizar o efeito da junta. E aí o acidente deu-se devido ao carreamento de material argiloso no interior da zona de enrocamento de jusante. Começou a perceber que a região de jusante começou a soltar um material turvo, com muito material. A água começou a ficar turva. Se a água ficou turva, como eu já falei, possíveis superfície de ruptura, eu vou mostrar no slide seguinte. Ela teve aí perda de material, problema. Aqui foi um caso que eles conseguiram evitar o desastre, porque, primeiro, o enrocamento, como ele tinha esse volume de rochas bem pesadas e o enrocamento era bem resistente, não teve, o enrocamento resistiu tempo suficiente para se lançar solo de saco de areia e solo, entre aspas, hip-rap, né, areia e solo, um saco, a montante. Ah, não tem foto. Então, a sequência 1926 foi quando se acabou a construção, a profundidade do lago, ou seja, a altura do reservatório estava em 9 metros, e em 2027, aqui como um todo, a profundidade subiu para 14, que foi o trabalho médio, e entre setembro e outubro começaram a surgir trincas de 90, aproximadamente, a região aproximadamente de 90 metros com trincas nas abas das ombreiras. E recalques na crista de 30 centímetros, em montante 45 centímetros a jusante. Você vê que, mesmo sendo uma obra antiga, 1927, a topografia já existia há muito mais tempo, né? Havia um controle do recalque, ao ponto de conseguir perceber 30 a 45 centímetros ao longo do corpo da barragem. E aí isso é importante também sempre registrar que isso ocorre. Em maio de 28, o lago estava, o reservatório estava na sua capacidade bem alta, né, quase máxima, e começou a sair a água do fundo, do pé de jusante. Teve um fluxo d'água ao ponto que, no dia 20 de maio, teve uma depressão mais forte na crista do talude, e no dia seguinte, perda quase total do solo de montante e uma vazão de 50 a 320 metros cúbicos por minuto. É uma vazão bem elevada. Divide aí 320. Cadê? Calculadora. Epa, não. Calculadora.
320/60, eu vou ter 5,3 metros cúbicos por segundo. É muita água, é quase um rio. É quase um córrego. Então, pessoal, deixa eu parar por aqui. Nessa barragem, o que mostrou? É uma situação diferente, é uma barragem diferente, onde você tem aí uma massa de rocha, e esse é um conceito também utilizado, uma massa de rocha bem pesada, bem resistente, segurando, e você vai construir uma camada ou um trecho que vai funcionar como o teu material de isolamento. A falha na situação da barragem de Schofield foi confiar demais naquele trecho, naquela camada de bloco de rocha arrumado para fazer o efeito de filtragem, não ter feito vários elementos de transição para minimizar esse fluxo d'água e filtrar para não ter perda de material fino. Já são 11h40, a gente vai para um intervalinho, depois eu vou voltar com fluxo d'água em barragens. Vou parar até a gravação aqui, para a gravação.